Estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas. Lula quer acabar com a famosa taxa das blusinhas. A notícia, isoladamente, parece ótima para o consumidor. Afinal, ninguém gosta de pagar mais imposto. Mas existe um detalhe importante nessa história. Essa cobrança entrou em vigor durante o próprio governo Lula. E agora, justamente em ano eleitoral, o presidente quer acabar com ela. Lula pretende anunciar nesta quarta-feira, dia 26, o fim da tributação sobre compras internacionais de até $50. O presidente afirmou que vai anunciar o fim da taxa e justificou a decisão como uma forma de beneficiar quem costuma fazer pequenas compras no exterior. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar e a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino compra um negócio de $50 e querem taxar ele? O governo editou em maio a medida provisória 1357 de 2026, que permite zerar o imposto de importação sobre remessas internacionais de até $50. Na prática, isso pode beneficiar consumidores que compram em plataformas estrangeiras como Shein e AliExpress. Só que é impossível analisar essa decisão sem considerar o momento político. A tributação das compras internacionais de baixo valor entrou em vigor no terceiro mandato de Lula e provocou desgaste entre consumidores. Agora, com Lula buscando a reeleição, o Planalto passou a tratar justamente o fim dessa cobrança como uma medida de apelo popular. E aí surge uma pergunta bastante simples. Se essa taxa era ruim para o consumidor, por que ela foi implementada durante o atual governo? Esse é justamente o problema político para Lula. O governo corre o risco de tentar transformar em benefício eleitoral a solução de um problema que surgiu durante o próprio mandato. Para quem compra produtos baratos pela internet, se a cobrança realmente acabar, ótimo. Mas isso não significa que o histórico da medida deva ser esquecido. E existe ainda outro detalhe importante. Lula não consegue garantir sozinho o fim definitivo da cobrança. A medida precisa passar pelo Congresso. A MP tem validade limitada e precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para produzir efeitos permanentes. Caso contrário, ela perde a validade no dia 8 de setembro e volta a valer o regime anterior de tributação. Por isso, Lula também vem articulando diretamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o fim da taxa das blusinhas não é a única pauta popular que o governo tenta fazer avançar neste momento. O Planalto também trabalha pelo fim da escala de trabalho 6x1, outra proposta com potencial de atingir diretamente milhões de eleitores. As duas medidas ganham força justamente quando a campanha eleitoral começa a esquentar. É claro que governos tomam decisões pensando também em popularidade. Isso faz parte da política. Mas, nesse caso, a cronologia chama atenção. A cobrança surgiu durante o governo Lula, tornou-se impopular e agora, perto da eleição, o mesmo governo tenta assumir o protagonismo pelo fim dela. Para o consumidor, menos imposto é bem-vindo. Politicamente, porém, fica a pergunta: Lula reconheceu que a taxa foi um erro ou percebeu que ela poderia custar votos em 2026? Então é isso. O assunto é sério e merece ser tratado com profundidade. E foi exatamente isso que fizemos aqui. Me fala nos comentários. Você concorda com essa leitura? Tem algum detalhe que eu deixei passar? Discorda de alguma coisa? Quero saber. Esse canal existe porque vocês participam. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não custa nada e ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo sem depender de pauta de ninguém. Ative o sininho também, assim você não perde quando sair coisa importante. Até o próximo.